A paz do Senhor, irmãos. Quem está falando é eu mesmo, pastor Eduardo Santos. Quero pedir meus irmãos, minhas irmãs, que venham me ajudar se inscrevendo no canal aí da igreja, a porta que Deus abriu para você ouvir a sã doutrina do Senhor Jesus. Nós sabemos que não tem mais igreja que prega a doutrina, mas aqui na igreja pentecostal do Filho de Deus é diferente. Nós pregamos a doutrina para zelar da tua alma, para que você venha receber a salvação de Cristo e ser arrebatado para Ele na vinda dele. Então eu quero pedir meus irmãos e irmãs que ouçam os testemunhos, ouçam as pregações até no final e depois você se inscreva nesse canal que é a porta que Deus abriu. Então fique com a paz do Senhor. Quem está despedindo é eu, pastor Eduardo Santos. Amém. Amém. Bom, quero agradecer a presença de todos vocês aqui que estão aqui para receber de Cristo a palavra, né? O alimento é verdade. Tanto que nos visita como utilização do ministério. Eu gostaria que, sem demora, você pegasse a sua Bíblia, o livro de primeira carta, 1 João, né? Primeira carta do apóstolo João, 2, versículo 15. Aleluia. 1 João 2,15. Glória a Jesus. Hoje nós vamos falar das coisas que acabaram com a igreja primitiva, com a doutrina das igrejas. Então nós vamos citar alguns versículos. Daqui a pouquinho a irmã Adriana vai vir para cá e vai me ajudar também a ler alguns versículos da Bíblia. E nós vamos falar sobre a destruição da igreja. E ela está como está, totalmente mundana. Vamos lá. 1 João 2, versículo 15. Quem achou diz amém. Todo mundo achou? Vamos lá. Tem mais gente procurando aí? Não, né? Então vamos lá. 1 João 2, versículo 15. Diz aqui: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está? Fala-se Jesus. Tem misericórdia. Fala conosco. Pelo nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pode acertar, bater palma e dar glória a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que destruiu a igreja primitiva. Destruiu tudo. A igreja de Cristo foi destruída. Olha, e a primeira coisa que destruiu a igreja primitiva foi a sedução pelo mundo. Como assim? Quando você vem para a igreja, você é ensinado que você tem que deixar o mundanismo de pecado. Quem compreende diz amém. Mas algumas coisas, irmãos, que você fazia, com o passar do tempo, você não consegue tirar da sua mente e do seu coração, então é algo que o diabo vai usar para te derrubar. Vamos primeiro exemplo. Nós sabemos que as pinturas são pecados. Nós sabemos que tem o testemunho de Jezebel. Nós sabemos que quando Jacó fez uma aliança com Deus, ele mandou que as suas esposas trocassem e seus empregados trocassem até as suas vestes, tiraram os seus pendentes das orelhas, os brincos, as pinturas, tudo. Então eu tinha uma aliança com Deus. E um fato que me chama a atenção, e é muito interessante, é que uma das suas esposas, se não me engano, Raquel, ela tinha roubado um ídolo, uma imagem de escultura do seu pai. Então quer dizer, ela não se converteu ao Deus do seu marido por seu próprio intuito, coração, mas porque obedeceu a voz do seu marido. Então alguma coisa aprendia no mundo de pecado. Quem bate palma da glória a Deus. Ele aceita Jesus Cristo e ele deixa algumas coisas pequenas no teu coração, aquilo ali é algo que o diabo usa para te derrubar. Por que eu digo isso?
Porque quando eu aceitei a Jesus, havia algumas coisas que eu amava muito. Uma dessas era o hip hop, né, irmão? Ele parece que andava rap, né? E quando eu aceitei Jesus, eu tinha certeza que eu tinha que desfazer daquilo ali se realmente eu amava Cristo. Foi como uma prova se eu realmente amava Deus. E aceitei Jesus no dia, numa semana eu fui batizado no Espírito Santo, e eu acredito que em menos de uma semana eu já estava queimando aquelas coisas do rap, as letras de hip hop, as roupas mundanas, tudo. Porque no meu coração que uma vez afastou o mundo e de repente Jesus preencheu todo o vazio. O que acontece? Quando eu era do mundo, eu dizia uma frase constante: falta alguma coisa na minha vida. E quando eu tive meu primeiro filho, uma pessoa me disse: agora não te falta mais nada. E quando eu olhei para o meu filho, eu olhei para ele e continuou com o mesmo vazio. Eu não sabia o que era. Eu tinha muitas regalias como qualquer pessoa do mundo tem, ou seja, faz o que quer, apronta o que quiser, mas eu tinha uma tristeza, uma angústia dentro do meu coração. Por isso, quando eu aceitei a Jesus, eu senti uma coisa diferente. E eu pensei: o mundo eu não vou voltar. E alguma coisa disse dentro de mim: joga tudo que é do mundo fora. Letras de hip hop queimei. Eu queimei tudo quanto é porcaria, irmão. Coisas da macumba queimei também. Então eu fui destruindo tudo. E eu pensava assim: eu não vou deixar nada, porque eu não vou voltar para trás. Tudo que é do mundo, que estiver dentro de mim, eu vou arrancar fora. Que eu sabia que isso poderia me destruir. Eu me recordo que com uma certa feita, um irmão teve uma grande revelação. Eu tive uma revelação com vocês, aqui alegre, ó, a revelação. Jesus me falou que você é meio bravo, você vai ficar, se você não parar com isso. Porque se você marcasse comigo 7 horas e chegar às 7h10, eu já estava falando, tá errado. Que crente que é você? Entendeu? E o irmão falou: ó, irmão, você tem que ter paciência. E eu falei: mas o que eu vou fazer? Ele falou: faz o jejum. Até depois do culto eu quero ver se esse negócio não sai da sua vida de uma vez. Porque o diabo tinha fugido. Ficou o que, irmão? Ficou as manias da carne que ele deixou. Porque comigo, irmão, me lembro de uma vez que tinha uma ovelha que ela pegou a oportunidade para falar mal de mim. Uma ovelha rebelde que tinha lá. Ela falou mal de mim. Eu era não convertido. O não convertido tem que ter cuidado, né? E ela pegou o microfone e falou uma bobeira lá. E eu fiquei olhando. O irmão falou: não, sou ovelha rebelde, não dá ouvido dela não. Aí eu já gastei lá pro correio, falei: deixa ela sair daí que eu vou dar um jeito nela. Aí eu disse: o que é isso? Agora você é crente, você não pode bater. Eu falei: mas tá falando mal de mim, não posso bater. Entrega para Jesus. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ela falou para mim: desse jeito aí você vai durar pouco. E eu topei o desafio. Você quer ver quando a pessoa é muito nervosa? O que acalma é o jejum, mas é um jejum mesmo, daquele que você tem até visão da carne do frango rolando na sua frente. Tem que ser um jejum mesmo, né? Esse jejum até só tá na hora do almoço, não dá não. E eu fiz um jejum daqueles abençoados. E fui até depois do culto. Na hora que acabou o culto, os irmãos: vamos lá pra casa, meu pai do céu, eu tenho que ir embora. Fui embora, meu Deus do céu, eu tô ficando doido. E continuei jejuando assim. E Deus me deu a vitória, irmão. Me libertou disso. Porque isso é desejo mundano. Querer fazer justiça com as suas próprias mãos é coisa do mundo. O mundo é que faz isso. No mundo, quando alguém mexe com você, você vai: não, vou resolver agora. É ou não é? Mas com Jesus você não faz nada e Jesus faz tudo por você. Se você deixar a raiva te dominar, ou o senso de justiça falar mais forte dentro de você, então você é um derrotado. Deixa Jesus cuidar de você como um pai cuida do filho. Aleluia. Vai chamar a irmã Adriana aqui agora. Ela vai ler 1 Coríntios, né? É isso? E Romanos também. Então vai cá, vou ler Romanos primeiro. Ela vai ler Romanos e vai ler Salmo 101 também. Romanos 8, não precisa procurar não, vai ler rapidinho. Vamos receber a missioneira com palmas e glória a Deus.
em ruim, Jesus. O saúde da amada igreja, na santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3, diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será chamada adúltera se for do outro marido. Então vamos ler também no livro de Salmos, capítulo 101, Salmo 101, versículo 2 e 3, diz assim: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Versículos 6 e 7. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Usa num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, irmãos, a primeira coisa que derrota o cristão, a igreja de Cristo, é a vontade de voltar para o mundo. Tem gente que começa a mentir, falando que Deus, ele não importa com as pinturas, com a televisão, onde lemos Salmo 101, versículo 3. Então eles começam a distorcer o Evangelho e a igreja começa a ficar derrotada. Outra coisa que derrota a igreja chama-se divórcio. Olha, a certa feita um homem, um evangelista, tinha viajado 3 países, se eu não me engano, estava tentado para ir em outro país. Esse evangelista me procurou, ele viu o nome da igreja e resolveu encostar lá, chamou a atenção. Até o Paulo me chamou: quem é o pastor? Eu disse: eu mesmo. Ele falou assim: é porque eu estou com um grande problema. Eu disse: o que é? Eu sou um evangelista conhecido, tenho um monte de DVD gravado e eu quero tirar minha vida. Eu disse: por que você quer tirar a sua vida? Ele me contou: olha, eu me casei com uma mulher. Essa mulher sumiu e eu preciso dela para divorciar e casar de novo. Fala para o meu ministério não pare. Já vivo com uma mulher, tenho 2 filhas. Eu quero que ela apareça. Eu disse: você sabe que você não pode casar de novo, evangelista? Do ministério tal lá, né? Ele disse: não, a vida dá sim excelência, que eu posso me casar de novo. Eu disse: toma aqui a Bíblia, procura aí onde fala que você pode casar de novo, evangelista. Você é um evangelista, certo que você tem teologia, né? Então, essa teologia de vocês aí, mostra pra mim. E saí um pouco da sala, fui pegar um copo d'água, um café, não me lembro, e eu voltei. Passava ali uns 20 minutos, e disse: ei, evangelista, já achou? Ele disse: não. Eu falei: você não achou porque não existe na Bíblia. Não existe um versículo sequer que você pode divorciar se casar de novo. Você pode divorciar. Estou aguentando a luta não, pastor. Vou divorciar, mas vai ter que viver só para ver Jesus Cristo na glória. Aí eu disse para ele: você sabe, você não pode casar de novo. Você não aponta nenhum versículo, nem você, nem seu pastor lá. É um pastor conhecido aí, viu? Não pode mostrar porque não existe. Porque ele disse palavra de mentira, irmão. Se eu ouvi um homem dizer que ele pode se casar de novo, se a igreja toda concordar. Porque tudo que é concordado na terra é concordado no céu. Que isso, irmão? Ele está falando, irmão, de outra coisa.
Se eu disser aqui para a igreja, nós temos que decidir, nós vamos mandar um obreiro para a Bahia para pela igreja. Eu quero que a igreja me apoie nisso aí, me ajude, quem concorda. Aí sim, irmão. Como que se você vai ter que falar as palavras de Cristo, as palavras de Deus, que diz que uma vez casado falamos na sua carne, só a morte pode nos separar. Então quando a igreja aceita o divórcio, é uma igreja derrotada. É uma igreja que não tem mais jeito, não tem mais condição dessa igreja continuar sendo de Cristo, porque já aceitou o mundanismo, que é a televisão, que é a política e é o divórcio. Essas coisas, irmãos, são as coisas que destroem a igreja. O divórcio, o mundo que abrange as pinturas, a televisão e também a política dentro da igreja. Quando a igreja ela recebe tudo isso e diz que é de Deus, está derrotada, não pertence mais a Jesus. E bate palma e agora Jesus Cristo aí. Então, passou um tempo depois do evangelista de novo. Estava passando dificuldade. Arrumamos alguns mantimentos, mandamos para lá. Temos ajudar. Passou mais algum tempo, o evangelista de novo. Eu disse que é evangelista. Eu disse, estou agendado tal dia para ir para outro país. Passou, olha para mim. Eu olhei para ele e disse, o cachê lá é mais gordo que eu. Eu falei, irmão, como é que é esse negócio? Quando alguém sai viajando assim, ele ia, se eu não me engano, para Portugal, ele disse, eu volto com um bolso cheio de dinheiro, mas eu não vou. Eu disse, por quê? Porque hoje eu tiro a minha vida. Eu disse, mas de novo essa conversa, evangelista. Por que você vai tirar a sua vida? Porque tem mais de 15 anos que essa mulher sumiu e eu preciso dela para estar em comunhão na minha igreja. Eu falei, sim, em comunhão na sua igreja, mas com Cristo. Ele ficou calado e disse, nunca vai ter comunhão enquanto a sua esposa for viva. Irmão, Jesus vai colar com os pastores de Deus. E ele disse, o que você quer? Eu falei para ele, o que você quer para você não tirar sua vida, evangelista? Ele disse, que essa mulher apareça. Eu disse, em 3 dias ela aparece. E ele disse, tem mais de 15 anos que eu não vejo essa mulher, pastor. E você me pega em 3 dias? Eu disse, meu Jesus vai fazendo aparecer, mas as minhas mãos vão ser lavadas. O certo seria você reconciliar com a sua esposa. Mas eu não quero que você perca a sua vida, evangelista. Mas já, se você quer tirar a sua vida, em 3 dias meu Jesus traz essa mulher de volta. Ele, pastor, se isso acontecer, se o senhor orar e a minha esposa aparecer, eu vou dizer que eu já acho o senhor muito estranho. Eu vou dizer que homem na terra igual o senhor não existe. Eu falei, topa, ele pegou na minha mão e falou, tá bom, falei, então não está feito. Dentro de 3 dias, se não aparecer, eu tiro a minha vida. Falei, amém. Comecei a trabalhar, joelho no chão, meia-noite, Jesus, faz essa mulher aparecer para ele mostrar que você é comigo. Faz ela aparecer, depois a responsabilidade é dele, não tem nada com isso. E foi o 2º dia, na última noite, eu orei. Ele apareceu de dia e disse, pastor, já faz 3 dias que o senhor me disse. Eu olhei para ele e não disse nada. Disse com Deus, Senhor, já até meia-noite, ainda não deu prazo. Ele foi embora e disse, vou dar mais um tempo, se ela não aparecer, eu vou me matar. Eu falei, amém, você que sabe, mas ela vai aparecer. Passa um pouquinho, estou ministrando a palavra na igreja, na sede, ele aparece, acena com a mão, muito alegre, sorridente. E eu pensei, está muito alegre, deve estar alegre que vai se matar, alguma coisa aconteceu lá. E ele olhando, me acenando, eu fiz assim para ele, pregando, e eu falei, pronto, será que ele veio falar que vai se matar? E aí eu fiquei assim, eu até falei com Deus, Jesus, o homem dá 2 de mim de gordura, vai ter que arrumar um cabo de rastro desse cabo aí, viu? A corda não vai aguentar o peso dele não. Não deixa ele morrer não, vai cair a casa por tudo, não vai dar certo. Eu pensei, Jesus amado, o homem está afogado, me acenando com a mão, ela estava sorrindo. Jesus amado, olha lá, era no culto, pedi para os obreiros lá em posição de mão, desci e disse, pois não, irmão, o que você me diz? Ele disse, olha aqui meu telefone, pastor. Eu olhei, o que tem? Ela me ligou. Baixou o telefone e disse, o que o senhor fez? Nunca na minha vida de crente, eu sou crente desde menino. Conheço muitos países, eu nunca vi um homem igual o senhor falar com certeza e Deus cumprir. Ele disse, olha irmão, a minha mão está lavada, eu só não queria ver você pendurado por aí não. Ela apareceu, agora a responsabilidade é sua. Eu já conversei com ela, ela já vai, vamos dar a entrada dos papéis do divórcio. Porque naquela época, se não tivesse os dois de acordo, não divorciar, que encaixar.
Ele achou ela e disse que ia dar entrada. Passou mais alguns dias, eu vi esse irmão, estava muito alegre, depois ele desapareceu, não vi mais dele. O que acontece? Deus é tão misericordioso com a vida daquele homem. Deus ele fez o impossível tornar possível para ele crer que o divórcio é de Satanás. A Bíblia diz: eu sou o Senhor que odeia o divórcio. A Bíblia diz que Deus ajuntou, não separa o homem. Marcos 10, versículo 9. Irmãos, a Bíblia diz também no Velho Testamento: não desprezeis a mulher da vossa mocidade. Se eu não me engano, Malaquias 2, por ali, né? E o que acontece? Tudo na vida hoje é divórcio. Se o homem, se a mulher tiver um pouquinho do mundanismo no seu coração, o divórcio é com certeza. Porque nós sabemos, Salmo 101, versículo 3, está falando para colocar coisas más perante teus olhos, e isso abrange a televisão, que é a terceira posição do que a igreja aceitou, já está derrotada. Isso abrange também os irmãos, as irmãs, observando a novela, o semidismo, ou talvez mesmo na rua, colocando seus olhos em coisas que Deus não permite colocar. Nós sabemos também, irmãos, que a quarta coisa que destrói a igreja de Deus chama-se rede social. Os irmãos que estão no Facebook fofocando, e as irmãs do Zap Zap seguiam uma obreira de outro ministério lá. Não quis abrir mão do Zap Zap, e um dia o grupo mandou algo para ela que eu não vou revelar o que é, mas escandalizou todo mundo. É de Deus o Zap Zap? Nunca foi, e nunca vai ser de Deus. Eu me lembro a primeira vez que um jovem chegou em casa, um jovem desviado, e disse: pastor, olha o que está bombando no momento. Ele falou: bombando no momento? O que é isso? Ele falou: é o Zap Zap. Eu falei: eu não sei o que é isso, mas tem nome de demônio. Uma certa feita, estava levando um jovem obreiro na casa dele, e havia uma ponte, e havia um cadáver lá no chão. E ele disse: o que será que matou esse homem? Eu disse: eu não sei não, mas tem a ver com o Zap Zap. Ele falou: como que o senhor sabe? Você mora aí, amanhã o senhor pergunta. No outro dia ele chegou lá em casa e disse: pastor, como que o senhor sabia? Eu não sabia, eu deduzi. O homem cantou a mulher do outro pelo Zap Zap. Ele pegou a mulher endemoniada, mostrou pro marido: ela está me cantando pelo Zap Zap. Ele marcou encontro com ele, encontro na ponte, bem quente que eu estou fervendo, vai lá. E ele foi quente mesmo. Aí o cara descarregou o revólver nele, irmão, apagou o fogo. Aí o que eu quero dizer para vocês? Não adianta. Você viu uma visita de um amigo meu essa semana, já chegou dizendo: vamos liberar o Zap Zap na igreja. Eu disse: não, aqui não. E me levou uma coisa interessante. Eu coloquei para ver o testemunho que nós colocou lá, né? Sobre o Zap Zap lá, né? Eu ouvi aí, seu Rebeca, você converse. Eu até que convenci ele do Facebook, mas o Zap Zap não tem jeito. Ele falou: o Zap Zap agiliza todo lado aí. Bem rápido. E eu estava pensando o que a Bíblia diz. Não pode uma fonte você tirar água doce e salgada ao mesmo tempo. Tem, irmão? Se a água está louca, né, irmão? Se ela é salgada, né? Não dá. Agora, se ela é doce e salgada, se tem água boa e água ruim no mesmo lugar, não tem jeito, irmãos. Então, como o negócio é criado para Satanás, eu estou falando da televisão e da rede social em geral. Se é criado por Satanás, é do Satanás, e não tem jeito. Alguns anos atrás, um irmão, ele teve uma revelação, um jovem, e eu fui na casa dele e disse: eu tive uma revelação, eu tive no inferno. Eu falei: como é que é os infernos lá? Ele me disse: eu vi uma roupa sendo feita no inferno. Eu disse: que roupa é essa? Eu disse: olha, é uma camisa social, mas ela é uma camiseta para, assim, é uma camisa masculina. Eu disse: foi criada no inferno? Eu nunca vi. Ele falou: não, vai sair. Aí um dia nós estávamos lá, aliás, eu não fui na casa dele não, meus irmãos estavam reunidos, e Deus falou com ele assim: olha, para provar que é do Satanás, primeira pessoa que você vai ver usando é o homossexual. Ele estava em casa, Deus falou assim: olha, sobe lá em cima, lá que você vai ver. E ele chamou os irmãos jovens, não estavam no dia e foram. Quando ele chega lá em cima, ele vê logo a camiseta com a roupa que Deus falou para mim que o Satanás ia criar.
E quem está mudando? O homossexual. Todo coisado, né? Todo se requerando. Eu nunca me esqueci dessa visão. Irmão, um tempo depois, Deus falou, vai infestar a minha igreja isso aí, que tinha de irmão usando, saudava os irmãos que eram beijador, os irmãos que tinham televisão, os irmãos rebeldes, os irmãos que gostavam de pecar e não confessavam o seu pecado. Só os irmãos rebeldes que usavam camisete. Quando era um irmão doutrinando, se sentia mal, jogava fora. Só sentia uma coisa estranha. E o interessante é que eu fui descobrir quem inventou essa camisa no Brasil foi 2 cantores mundanos que inventaram. A moda do mundo não é para você. Não ameis o mundo, nem o mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Rica lá na seca lá. O que acontece? Tem irmãos que pensam, mas essa doutrina é muito difícil. Essa doutrina que eu estou falando para vocês sempre foi pregada nas igrejas primitivas. Mas a televisão entrou lá dentro e acabou com tudo. Pastor liberou o divórcio e acabou com tudo. Pastor liberou as pinturas e acabou com tudo. Os pastores foi deixando os políticos subir no púlpito para pedir voto e acabou a unção de Deus naquele lugar. Acabou. A revelação de Deus, os milagres de Deus sumiram. Por que sumiu, pastor? Porque o pecado dominou todo aquele lugar. Tem bate palma na glória de Jesus. Ou seja, tudo isso que eu falei para vocês é o que destrói a igreja. E se a igreja ela abrir mão de tudo isso, ela não é mais igreja de Deus. Ela passa a dar ouvido ao inimigo e ao homem. Quantos irmãos e irmãs já não têm a unção de Deus como tinha? Já não mais tem aquela autoridade como tinha? Alguns até não expulsam mais demônios, que os demônios riam e caçam deles. Estava ouvindo os meus irmãos maranhenses ali no sábado, lá na Goianira, contando a história de um demônio lá no Maranhão, que o pastor lá da igreja tal não expulsa. A mãe e o pai é crente e não expulsa. A menina é crente e está endemoniada. Dizendo os meus irmãos maranhenses, lá o irmão estava contando, ele até ligou para a mãe dele, dá mais detalhes. Ela escala a parede igual uma lagartixa. Nenhum crente em toda aquela cidade não expulsa esse demônio. O irmão perguntou, você vai lá, pastor? Eu falei, eu vou, manda recurso que eu vou. Eu perguntei, como é o nome do demônio? A mãe dele respondeu no telefone, o tal de Chucaveira. Eu disse, é fraquinho para meu Jesus. Glória a Deus. Na hierarquia, irmão, lá nos infernos, ele é o 4º demônio mais forte do inferno. Nem se fosse o primeiro, meu Jesus é mais forte. Quando eles vão expulsar esse demônio, ele fala a doutrina que nós pregamos, sabia? O irmão estava me contando. Ele fala assim, para a mãe da criança, da adolescente, né? Você não tira o olho da televisão, eu vou embora. Quando é uma pessoa divorciada, então, divorciou e casou, não vou embora. Ninguém naquela cidade está na doutrina de Cristo. Olha, irmão, qualquer um de vocês que obedece a doutrina, vai lá para você descer no corre, sai berrando e fala, eu vou embora. Vai, irmão, não é porque é eu não, é Jesus que é em nós. Aleluia. Então, ou seja, o Satanás ele conhece quem obedece a voz de Deus. E tem pessoas brincando de ser crente. Meus irmãos e minhas irmãs estão ouvindo essa palavra. Se você não obedecer a doutrina, Jesus não está com você. Joga a televisão fora. Sai do meio político mentiroso. Se você está passando luta no casamento, não desista do seu casamento. Às vezes você pensa assim, eu vou viver sozinho. Não, irmão, você não vai aguentar a luta não. Quando você casa, irmão, se você separa, é como se te faltasse um pedaço de você. Falta alguma coisa. Irmão, tem uns irmãos que o pedaço é pequeno, mas falta alguma coisa separar. Eu bati palma da glória de Deus. Não importa o tamanho.
O importante é que falta alguma coisa de nós. Se eu me separar da irmã Adriana, eu vou chorar e vou atrás. Entendeu? Se ela for embora, eu vou atrás. Se eu tenho medo se a pessoa, se eu for, ela for atrás, então eu não vou arriscar, né, irmão? Então não tem jeito, irmão. Quando a gente casa, irmão, é uma só carne. Eu imagino o sofrimento que é do casal quando perde o outro, quando Jesus recolhe um. O tanto que deve ser ruim. Conheço irmãos que nunca mais se casam. Irmãos também que não se casam mais. Não conseguem preencher aquele vazio. Então o casamento é uma coisa muito poderosa, muito santa. E se alguém fala, não, eu não quero mais, não queira. Que saiba que se casar de novo vai perder a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia! Aí esses pastores libera tudo na igreja, casa de novo, põe a televisão lá dentro, faz pacto com o Satanás da política. Tem até um pastor, que eu não vou falar o nome, mas eu ri muito. Esse pastor falou mal de uma pessoa que eu gosto muito, que Deus levou. Fiquei com raiva. E agora ele estava preso, envolvido com política. Roubou lá uns milhãozinhos lá. Aí foi preso. Deus me perdoa. Eu falei pra minha esposa, eu falei, não, esse aqui eu morri. É um pastor cabeludo, um pastor barbudo. A gente sabe quem é esse pastor. Pastor mundano, falando mal da doutrina de Cristo. E uma pessoa falando que ele já foi de doutrina. Saiu a esposa largou dele, casou com outro, acabou. Tem gente que pensa assim, eu vou para o céu obedecer a doutrina, mas eu não vou obedecer alguma coisa. Tem um que fala assim, eu vou largar e caso de novo. Aí outro técnico fala assim, não, eu só vou ver um jornalzinho na televisão. Um abismo puxou outro abismo. Não adianta. Você vai tropeçar em um, vai tropeçar em todos os itens da Bíblia. Então não adianta, irmão. A pessoa querer falar que pode isso, que pode aquilo, então eu vou obedecer só alguma coisa. Obedece a Jesus aqui, chega em casa, fica lá de cuecão. Ah, vou dormir de cuecão. Como é que tá frio agora, né? Não dá, irmão. Tem que obedecer a doutrina tudo. A doutrina de Cristo, ela tem que gotejar sobre você como chuva. Um dia eu estava pensando que a chuva, boa era aquela chuva que vinha, que alagava logo tudo, pronto, aí acabou com passeio do Nordeste. Mas um dia eu estava conversando com o cisterneiro falou assim, estava chovendo. Ele chamou eu e disse, irmão, vem cá. Ele se veio, eu estava com isso na minha mente, Deus é que é. Ele olhou, eu falei, o que é? Olha lá, aquela chuvinha. Eu falei, uma chuvinha de Moiabobo. Ele falou, como assim? Eu falei, uma chuvinha tãozinha. Moiabobo isso aí, foi essa chuva aí. É que recupera o lençol freático. Como assim? Isso aí é que sustenta a cisterna o ano todo. Se chover, saca aquela chuva rápida, aí a terra não molha, como tem que molhar para o lençol freático subir. Fala, então essa aí é que rega a terra boa, essa aí que você fala de Moiabobo, vai chover a noite inteira, se brincar até amanhã. É o que vai deixar sustentável a cisterna esse ano. Aí eu entendi. Que uma certa feita ele estava pregando a doutrina e uma voz me disse, grita aí, que goteja como chuva a doutrina em mim. Aí eu não sabia o que era isso. Depois eu comecei a entender por que Deus falava. Para Deus regar você, para dar fruto bom. A doutrina de Cristo não tem que ser vivida. Seus irmãos estão fazendo o que com o cabelo dela? Estão cortando. Estão esticando o cabelo, estão pintando o cabelo, estão tirando uma sobrancelha. Agora estão fazendo uma tal de sobrancelha de reina. O sangue de Jesus tem poder, que coisa feia, né? Nossa, é feio, irmão. O negócio está ficando feio. É uma coisa interessante, irmão. O que está acontecendo com a igreja de Cristo? Como não é mais de Cristo? Que o diabo, ele peleja para o lado dos homens e peleja muito mais para o lado das mulheres. Por quê, pastor? Quando o diabo derruba a mulher, ela cai na vaidade, dificilmente o homem não cai depois. Você já viu Salomão? Ele casou com a filha de Faraó. Dá para entender um homem que colocou mais de 1000 bois dentro da igreja que ele construiu, desceu fogo e consumiu tudo de uma vez. Tinha comunhão com Deus. Ele casou com a filha de Faraó, mundana, perversa e maligna essa mulher. Filha de Satanás, adorava a deuses estranhos.
Lá no Egito, há vários deuses, um deles é o boi, o bezerro. E ela foi devagarinho. Por que ele casou? Para fazer uma aliança com o faraó, que na época é o reinado mais poderoso da terra. Então ele fez um reinado. Nós temos que fazer aliança com Deus, só com Deus. Um dia eu estava lá em casa, um homem chegou e disse: nós queremos fazer uma aliança com a sua igreja, que é pequenininha. Eu disse: é. Nós vamos te cobrir de oração, vamos fazer um tratado com você. Eu disse: não, a igreja não. Por quê? Eu tenho aliança com Deus. Novamente outra pessoa do ministério mundano me viu e falou: ó, pastor Santotário, tudo bem. Vamos fazer uma aliança com o senhor, vamos te dar um documento. Você pode rodar o mundo todo com esse documento aí, ninguém te para. Documento nós temos, aqui tem registro, não tem problema, né? Estamos debaixo da lei. E eu falei para ele: olha, não tenho aliança com vocês. Por quê, pastor? Nós vamos também descobrir com oração. E Deus ouve a oração de quem está vendo televisão? Nunca! Quem divorciou e casou? Nunca! Tu passa do teto, Deus não recebe. Eu disse para ele: não. E assim foram várias pessoas, até que um discutiu comigo em cima do monte, dizendo que tinha que fazer aliança com as outras igrejas. Eu disse: você leva a doutrina? Ele disse: leve. Como é que você vai aceitar quando você faz aliança com eles vir na sua igreja e pegar no culto santo do Senhor, seu rebelde? Então não tem jeito, irmão. E Salomão fez aliança com Satanás. E a sua mulher adorava Deus de estranhos, ele até estranhava, e com um jeitinho ela foi conquistando, e falou: esse aqui é Deus da fertilidade, esse aqui é o Deus disso e aquilo. Com o passar de pouco tempo, Salomão estava invocando e fazendo uma tumba para Deus de estranho, sacrificando os filhos do teu povo para o Deus Moloque. Daí por diante, Israel se corrompeu, quase que totalmente. Então vocês, irmãos, não vamos fazer aliança com o mundo, não. Do Egito, que é o mundo, nós já veio. Quantos pastores que deveriam estar ouvindo essa pregação e voltar à palavra de Cristo, voltar ao primeiro amor, voltar realmente à doutrina de Cristo. Deus nunca mandou nós abrir mão da doutrina de Cristo. Deus nunca mandou nós abrir as portas do mundo para dentro da igreja. Deus nunca mandou a irmã tirar a rasteirinha e botar um salto. Deus nunca mandou, irmão, e vai colocar brinco. Deus nunca mandou essas coisas. Isso é coisa de Satanás para enganar as nações. Quantas pessoas estão deprimidas, quantos pastores não têm poder de expulsar demônio nada. O demônio finge que vai embora e não vai. Sabe por quê? Porque essas pessoas não têm comunhão com a luz da treva. E bate palma e agora Jesus. Só para terminar, a Mariana vai ler mais um aqui. E aí a gente vai lá para a apresentação. Quem bate mais palmas agora, Jesus? Aleluia, isso é tudo interessante. Aqui no Salmo 111 nós lemos, cita que o pastor Eduardo falou, né? Não sei se vocês prestaram atenção, o versículo 2 diz assim: andarei em minha casa com o coração sincero. Então ser fiel a Deus vem de casa também, né? Muitas pessoas é crente só dentro da igreja, ou às vezes perto de outros irmãos. Quando chega dentro de casa, só o sonho, né? E aqui a palavra de Deus está falando: andarei em minha casa com o coração sincero, mesmo sozinho, temer a Deus em todo tempo, em toda circunstância. E o título da leitura é assim: Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Tremendo, né? Opor-se aos ímpios e não fazer aliança ou ser semelhante aos ímpios. Mas ser diferente. Para terminar, quero ler aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Quer ser amigo do mundão, né? Quer andar aí com boné à barreta,
cabelo Rastafari, dando paz do Senhor, amor, desgraça e paz, né? É desse jeito, dançando break na igreja. Irmão? Amigo do mundo, então não é amigo de Deus, não, é inimigo de Deus, mudando aí. Irmão? Quem concorda diz amém?